Olá, graça e paz, eu sou o pastor Dalton Cruz e eu gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3. O título na minha Bíblia: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Eu vou ler apenas o versículo 16, mas nós vamos meditar em todo o contexto. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele vai dizer esse versículo para apenas uma pessoa, Nicodemos. Embora o Senhor houvesse ministrado vários sermões, ali o Sermão da Montanha, para muitas pessoas, mas esse versículo é um versículo talvez um dos mais citados do Novo Testamento. Jesus falou apenas para uma pessoa à noite. O Senhor usou de todas as, como eu já disse outras vezes, Jesus era um pescador de almas. Ele usou de todos os meios e tocou na verdade da palavra aqui para tentar conquistar Nicodemos. Nicodemos ele era o mestre ali, era um fariseu pertencente ao Sinédrio, um homem de responsabilidade, um príncipe ali entre os judeus. E talvez por ele ver ou presenciar algum milagre ao qual Jesus tenha feito, ele sentiu desejo de conversar com o Senhor. E vai dizer que, no versículo 1, havia ali entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos significa conquistador de povos. Era um homem influente, de bastante conhecimento da lei, e ele sente desejo de, talvez viu Jesus fazendo um milagre, ou ficou sabendo das maravilhas que o Senhor operava, e ele sente o desejo de conhecer o Senhor. E ele chega até o Senhor. Diz que, no versículo 2, ele foi ter com Jesus à noite. Ele não quis se expor. Ele tinha uma fama, tinha ali um status. Era um homem que, por onde ele passava, as pessoas o reverenciavam como um homem sábio, um homem que tinha posição. E ele não quis se queimar indo encontrar com Jesus durante o dia, já que os outros membros ali do Sinédrio, eles não reconheciam Jesus como mestre e achavam que Jesus era um charlatão, mas ele sentiu desejo de conversar com o Senhor. E nós vemos aqui que ele chega à noite. Ele não foi de dia para não se queimar. E quantas pessoas hoje que querem ter um relacionamento com o Senhor à noite, somente à noite. Nas reuniões da igreja, ele está ali, é só naquele momento que ele serve o Senhor, só ali ele conversa com o Senhor, mas durante o dia, não. Durante o dia ele não quer se queimar, ele não pode mostrar que ele é cristão. Só é cristão ali naquele tempo de culto, ou então na missa, se ela vai na missa, ali ela é cristão. Saiu dali, ela é a mesma pessoa, ela pode pecar, pode fazer qualquer coisa, ela é cristão só dentro da igreja. E Nicodemos ele chega abordando o Senhor e ele diz assim: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele não falou, eu sei. Sabemos. Ele não reconheceu. Ele, sabemos, né? Estou vendo aí, mas... E ele começa a dizer, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer essas coisas se não estiver com Deus. E Jesus vai responder para ele: na verdade digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor falou isso para ele. Embora Nicodemos estava vendo os milagres, as maravilhas, mas Jesus estava falando para ele de algo muito complexo, de algo muito mais profundo. E ele era um mestre, conhecedor das Escrituras, conhecia a letra. Mas não adianta conhecer só a letra. Não adianta somente conhecer a história de Jesus, saber que Jesus viveu aqui como homem 2000 anos atrás e morreu naquela cruz. Não adianta. Eu preciso ter um encontro verdadeiro com o Senhor, rasgar meu coração diante do Senhor, reconhecer que Ele é o Salvador do mundo, que Ele morreu naquela cruz em meu lugar, derramou o seu sangue inocente naquela cruz, levou sobre si os meus pecados. Reconhecer que o Senhor me amou de tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso ter um encontro com o Senhor. E Nicodemos, ele conhecia a letra, mas estava longe do Senhor. Era um homem religioso, ele cumpria as regras, as normas, mas
Jesus, o autor da vida, estava ali diante dele e ele estava confuso, porque embora ele enxergasse que ele vinha da parte de Deus, mas tinha sua vida ali secular, tinha o seu cargo, a sua posição, e ele não queria abrir mão disso. E quantas pessoas hoje reconhecem que a salvação está em Jesus, que a vida está em Jesus, mas que não querem se queimar, não pega mal ser cristão, não, ele não quer reconhecer que ele é do Senhor. Mas não podemos ser assim. Nós temos que nos render ao Senhor. Fala, Senhor, vem reinar no meu coração, Senhor. Vem ser rei na minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti, eu sou dependente da Tua misericórdia. Sem o Senhor eu não consigo, Senhor. E Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. E ele diz assim, o termo de novo, né, para Israel significa de cima. E Nicodemos, ele tem duas expressões, de cima ou de novo, nascer realmente. Nicodemos, ele entendeu apenas a expressão literal, nascer de novo. Ele fala, mas como pode, no versículo 4, um homem sendo velho pode se tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele havia entendido apenas o sentido literal das coisas, ele não entendeu a outra visão que Jesus estava falando para ele, que é nascer de cima. Jesus conversa com ele ali. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é algo que você... o meu pai é pastor, a minha mãe é líder do ciclo de oração, o meu pai vai na missa, a minha mãe vai na missa. Não é por isso. Você precisa entrar sozinho. Por isso Jesus falou, eu sou a porta. Os judeus pensavam que por eles serem filhos de Abraão, eles poderiam entrar de bando, mas não. Porta se entra de um a um. É necessário entrar pelo Senhor, passar pela porta, reconhecer o Senhor, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, reconhecer que Ele é Cristo, que Ele é o Filho de Deus, o enviado do Senhor. E Jesus falou, é necessário nascer da água e do Espírito. Os judeus, quando diz nascer da água, eles poderiam estar referindo, e o contexto vai dizer isso, ao nascimento. Uma criança, quando nasce, rompe-se a bolsa aminoática e sai primeiro a água. Então, esse seria o primeiro nascimento. Mas ele diz também nascer do Espírito. Quando Adão pecou ali, o Espírito do homem ele foi contaminado. O pecado passou a fazer parte da natureza humana. Então, o Senhor precisava de restaurar o homem espiritual. Então, por isso Jesus veio para pagar esse preço, para reconciliar o homem com Deus, pagar a dívida do pecado. E quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Rei, o nosso Salvador, como nosso Salvador pessoal, o nosso espírito é regenerado. E o Espírito de Deus passa a morar em nós. Há um nascimento espiritual. E então, para mim, enxergar o reino de Deus, preciso de duas coisas. Eu nascer, nascimento das águas, e o nascimento espiritual. E Jesus explica isso detalhadamente para Nicodemos aqui. E Jesus vai falando para ele, continua falando para ele, olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos os homens e mulheres que nasceram são carne, são criatura, mas para ser filho de Deus é necessário fazer com que João fala aqui, todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como seu Senhor Salvador, foi dado direito, é chamado Filho de Deus, aos quais não nasceu segundo a carne, nem segundo a vontade humana, mas segundo a própria vontade de Deus. Nós temos que reconhecer Jesus como nosso Senhor, aceitar o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, e aceitar, fazer Jesus, vem reinar sobre mim, Senhor. Então o Espírito de Deus vai nos encher. Jesus falou isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse que isso era concernente ao Espírito Santo. Nós passaríamos a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer a nova natureza. O Espírito do homem sendo regenerado. Nós passamos a ser cheios do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vem testificar com o nosso Espírito que nós somos dele e que ele é o nosso Deus. Então, e Jesus continuou falando para o versículo 7. Não te maravilhes de eu ter dito isso. Necessário é nascer de novo. E Jesus vai falar algo aqui interessante no versículo 8. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito.
não sei, talvez poderia ter algum vento ali passando por uma árvore, olha a árvore e fala, olha, o vento não sabe onde ele nasce, nem para onde ele vai, mas quem é nascido do Espírito é como esse vento. Bom, se nós olharmos para um vento, eu olhei do lado da minha casa tem uma goiabeira, e geralmente o vento balança, passa, ela balança muito, e eu ouço o barulho do vento batendo as suas folhas, e embora eu não esteja vendo o vento, eu sei, está ventando, o vento está aí. Assim são as pessoas nascidas do Espírito, né? Assim são as pessoas que nasceram de novo, são cheias do Espírito de Deus. Há uma transformação, embora eu não olhe para a vida dela e veja o Espírito de Deus nela, mas eu posso perceber o agir do Espírito, eu posso perceber o barulho do Espírito Santo, né? A transformação do caráter, a mudança das palavras, a mudança no coração da pessoa, a transformação, aquela pessoa que era dura, que era cruel, passa a ser amável. Aquela pessoa que era mentirosa passa a dizer somente a verdade. A pessoa que tem um encontro com Jesus, o encontro verdadeiro, ela é mudada, ela é transformada. E nós precisamos deixar o Espírito de Deus nos transformar, moldar em nós um coração puro, forjar em nós o caráter de Cristo. A pessoa que ela tem um encontro com Jesus, que nasce de novo, ela não é mais a mesma. Ela tem um novo recomeço. Nascer de novo quer dizer isso, o novo recomeço. Enquanto a criança está lá no útero da mãe dela, ela está ali sendo criada, gerada, mas quando ela nasce, começa tudo de novo, um novo ambiente, uma nova vida. Por isso nós vemos transformações naquelas pessoas às vezes que eram bandidas, que eram cruéis, que faziam tantas coisas ruins, mas quando elas aceitam Jesus, há um novo começo, há um renovo. É tudo novo, é tudo diferente. O coração é transformado. Por isso a palavra diz que eu tirarei o coração de pedra e lhe colocarei um coração de carne. Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor todo dia e falar, Senhor, eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito. Quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. E Jesus fala isso para ele. E Nicodemos fica... como pode isso? No versículo, como pode ir? Fica sem entender. E Jesus falou para ele, olha, você é mestre aqui em Israel, não sabe essas coisas. Jesus falando de coisas terrenas, de vento. E Nicodemo não estava entendendo nada, porque era um homem religioso. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que conhecer a palavra, cavar na palavra, tocar na vida da palavra, deixar a palavra entrar no nosso coração e nos mudar, nos transformar. E o Senhor começa falando, se eu estou falando com você coisas terrenas, você não crê, como eu vou falar para você coisas celestiais? Nós precisamos conhecer as coisas celestiais, nós precisamos todo dia conhecer mais o Senhor, todo dia ter mais comunhão com o Senhor. E ele fala no versículo 14, como Moisés levantou ali a serpente, levantou a serpente ali no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus contando ali coisas agora celestiais, coisas espirituais, revelações que iriam acontecer, assim como o povo estava ali naquele deserto e eles pecaram contra o Senhor, então o Senhor permitiu que vinham serpentes e mordiam eles ali. Então Deus mandou que Moisés pendurasse uma serpente ali no deserto, uma serpente ali na haste, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente, eles saravam do veneno, eles eram picados, mas eles não morriam. E agora Jesus falou isso, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem esteja levantado. Falando que Jesus iria ser levantado naquela cruz. E o veneno daquela serpente que havia entrado ali desde quando Adão pecou, agora estaria sobre Cristo. E ele tipificava aquela serpente. Não porque ele era pecador, mas o veneno, o pecado dos homens da serpente estaria sobre Cristo ali naquela cruz. Ele levaria o pecado de toda a humanidade, para que nós não morrêssemos, mas pudéssemos ter vida eterna. Então o Senhor vai falar isso para ele, porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira. O Senhor, olha o amor que Ele fez, entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo dele é que nós venhamos a ter vida eterna. E Nicodemos ouviu todas essas palavras e ele foi embora. E Nicodemos, ele não se converteu ao Senhor. Ele não se converteu ao Senhor aqui nesse momento, e parecia que Jesus tinha perdido um tempo, mas o Senhor, ele estava pescando, ele lançando palavras profundas, conhecimentos profundos para alcançar o coração de Nicodemos. Nicodemos vai embora e ele foi tocado, impactado por aquelas palavras. E mais tarde, os mesmos fariseus mandam prender Jesus, e os guardas chegam e falam, como
Está em João capítulo 7. Como nós iríamos prender um homem? Nunca ouvimos palavras tão maravilhosas. E os fariseus ficaram bravos e falam, não, tem que prender. E Nicodemos se levanta e fala, mas a nossa lei permite prender alguém sem ele ser julgado? E os fariseus falavam para ele, algum entre nós se converteu? Algum fariseu, algum príncipe se converteu? Nicodemos ficou quieto, ele não falou nada. Ele ficou quieto, porque ele amava a sua posição. Nós não podemos negar Cristo por nada. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E mais tarde, no final agora do Evangelho de João, quando Jesus é crucificado, José de Arimateia ele se oferece para pegar o corpo de Jesus e colocar ali naquela caverna onde seria o seu túmulo. E Nicodemos, ele também aparece ali. E ele pega ali um perfume muito caro, especiaria muito caro para ungir o corpo do Senhor. E muitos enxergam isso como um ato bom, porque era de dia. Embora ele negou à noite, mas de dia agora ele estava dando suas caras. Mas o que eu aprendo também com isso, o que adianta eu querer fazer algo para alguém que agora está morto? Se eu olhar para Paulo, que também é um fariseu, ele abriu mão de todo o seu título, toda a sua posição. E olha o que Paulo fez. Ele escreveu tantas cartas, tantas epístolas, foi tão usado por Deus para fazer a obra do Senhor. Ele não abriu mão, ele considerou tudo como esterco, por amor ao Senhor. E nós temos que amar o Senhor, buscar o Senhor, rasgar nosso coração para o Senhor, estar vivendo diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.